Para ela, esse sapato aí, viu? Jesus. Mostarda do madeiro. Glória. Estenda as suas mãos. Pai, aqui está o teu filho e creio que como tubulação da tua graça, ele irá, Pai, transbordar sobre esse lugar. Usa-o poderosamente para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Também estou. Pode sentar no lugar de vocês aí. Coisa boa é chegar na casa do Senhor. Coisa boa é ter a oportunidade de falar sobre o Senhor, de falar quem Jesus é, de falar o que Jesus faz. Isso é bom, né, Erlânio? Como é bom a gente poder testemunhar o que o Senhor faz, porque às vezes parece que é um segredo, está no secreto, e a gente precisa externar os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Por isso o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos levantado, tem nos permitido ficar de pé para a gente falar do amor dele. E eu queria trazer uma mensagem hoje para vocês, e o tema da mensagem eu já queria que você declarasse para o irmão que está do seu lado, mas eu queria que você declarasse só dessa vez, mas de uma forma muito contundente, intencional, porque eu vou trazer hoje uma mensagem que o Senhor queimou no meu coração durante essa semana, sobre vozes que a gente escuta, que nos atrapalha a cumprir o propósito que Deus determinou para nós, caminhos que nós andamos, que não é o caminho que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque, e eu vou trazer para vocês um pouco da história de uma mulher chamada Ana, e muitos aqui já ouviram essa história. E no contexto de Ana, ela precisou tomar uma decisão: deixar de ouvir vozes estranhas e começar a ouvir apenas a voz de Deus, para que ela pudesse gerar aquilo que Deus queria que ela gerasse. E o tema da mensagem de hoje é: o Deus de Ana não mudou. Eu quero que você fale para o irmão que está ao teu lado e diz assim: o Deus de Ana não mudou. Amém? Quem teve que mudar foi ela. Você pegou aí? Quem teve que se submeter a ele foi ela, para que ao final de tudo, da sua jornada, ela pudesse gerar o fruto, gerar um sonho, que era um propósito de Deus. Então abre tua Bíblia na primeira carta do profeta, do juiz, do sacerdote Samuel, no capítulo 1, no verso 1, por favor, acompanha comigo. Que bom que você veio, porque você ama a palavra, porque você ama Jesus e porque você precisa melhorar. Amém? Assim como eu. Quem achou diz amém. 1 Samuel, capítulo 1. Acompanha comigo a leitura. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da cidade para adorar em Siló. Estou no verso 3. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias eram sacerdotes do templo que eram corrompidos. Foram sacerdotes que fizeram toda a sorte de coisas contrárias àquilo que o Senhor tinha os levantado. Só para você ficar sabendo.
Os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Penina também era esposa de Elcana, e Penina tinha filhos e filhas. Pelo menos a minha versão e a versão que eu li, as versões que eu li, não dizem a quantidade de filhos que ela tinha. Então, Penina tinha um bocado de menino. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Olha o detalhe: foi Deus quem fechou a madre de Ana. Foi Deus quem cerrou a madre de Ana. E só se fecha algo, deixa eu abrir esse parênteses, só se fecha algo quando algo está aberto. Foi Deus quem fechou a madre de Ana. Por quê, pastor? Deixa eu dar um spoiler. Porque Ana ainda não estava preparada para cumprir o propósito que Deus tinha para ela. Ana ainda não estava preparada para gerar algo muito maior do que as provações que ela viveu, que ela vivia. Segura aí. Eu estou no verso 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Penina sabia disso e fazia de Ana tudo que você possa imaginar. No verso 7 diz assim: isso acontecia ano após ano. Eu preciso que você esteja conectado com o texto, conectado comigo aqui, para você entender chaves importantíssimas que tem nesse texto. Eu acabei de ler que isso acontecia ano após ano. Ana era submetida a uma pressão fortíssima por alguns personagens desse contexto. E Penina é um desses personagens. E não era algo pontual, era uma coisa que durou um certo tempo, que requereu de Ana uma maturidade que só tem quem anda com o Deus de Israel. Quem está entendendo diz amém. Eu não vou demorar não, vai ser bem rápido. Então Elcana, no verso 7, isso acontecia ano a ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Mesmo assim, eu vou soltando aqui algumas coisas para você entender. Mesmo assim, Ana não deixava de ir à casa do Senhor. Não é por causa de uma topadinha que você não vem para a igreja, né, irmão? Eu sei que não. Nessa hora não tem nenhuma glória. Isso acontecia ano a ano, pois todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Que pergunta, hein? O marido via tudo que Ana sofria, perguntou por que ela estava chorando. E por que você não quer comer? Que pergunta de novo. E por que está triste? Que pergunta de novo. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele se achava. Mas vamos lá. O verso 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto. Diga assim: voto. Grava essa palavra no teu coração. Voto não é promessa. Dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem. Olha outra chave. Ana está pedindo algo a Deus muito específico. Ana está sendo muito objetiva. Ela não está pedindo: me dá filhos como Penina tem. Não, eu quero um filho homem. Pega aí, viu? Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ou seja, Ana está dizendo: Senhor, eu quero algo que eu preciso gerar. Eu vou soltar outro spoiler, mas eu não quero gerar como a outra gera. Eu não quero gerar para competir. Eu preciso gerar para te adorar.
Penina gerava por competição. Ana se posicionou para gerar em adoração. Você está entendendo o que eu estou lendo aqui? Se você é daquele que quer gerar para esfregar na cara do seu irmão que você tem mais do que ele, que o seu ministério avançou mais do que ele, pode até gerar, mas o seu fruto será desconhecido. Quando você entender que precisa gerar para adorar, e adorar é entregar a quem de fato é dono, o seu fruto será, além de conhecido, bem sucedido. Você está entendendo? Estou lendo o texto, vamos lá. Verso 12, Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. E o versículo 13 diz assim: porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sumo sacerdote, pensou que ela estava embriagada. Mais uma frustração, mais um olhar de julgamento para Ana. Ana estava desesperada em oração para Deus, para gerar algo para ele, mas o sacerdote a quem Ana esperava um acolhimento se posiciona como uma arma de julgamento. Como essa mulher conseguiria ficar feliz, alegre, com vontade de se alimentar, como o seu marido a perguntou? Verso 14, e lhe disse, isso é o profeta, o sacerdote Eli falando para Ana, vendo ela orar, uma oração extravagante, uma oração sincera, porque tem hora que a gente ora, se entrega, está aqui dando glória, falando em línguas, se entregando, e tem gente que está criticando, porque está seco, porque a gente está colocando para fora aquilo que queima dentro da gente. E Ana estava colocando ali o sentimento puro. Mas quem está no natural não vai enxergar coisas do sobrenatural. Ou você muda a visão para o sobrenatural, ou vai ficar apenas na esfera da crítica, da barreira e do impedimento. Até quando você vai ficar embriagado? Olha a pergunta, olha o questionamento do sacerdote. Trata de ficar longe do vinho. Ele estava detalhando uma pessoa que ele não estava vendo. E o verso 15 para encerrar diz assim: porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Diga amém. O Deus de Ana não. Quem precisou mudar foi Ana. Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. Me permitam fazer uma contextualização. É a minha visão, é a minha teologia sobre o texto. Fala que Elcana amava, e nós lemos isso agora, amava mais Ana do que Penina. Podemos pensar, e aqui não é Bíblia, é a minha teologia, é aquilo que eu encontro, é aquilo que eu acho nas entrelinhas, porque nós precisamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor também nas entrelinhas, que Ana tinha chegado primeiro ao convívio matrimonial, e a palavra de amor e o melhor, a dupla honra, a porção dobrada era dada sempre a Ana. Então eu posso concluir, eu posso pensar, eu posso interpretar que Ana tinha chegado primeiro. Mas Ana estava com o ventre fechado, cerrado. Em algumas versões estéril. Um ventre cerrado é assim. Mas ele está assim porque um dia ele foi assim. E quem fechou o ventre de Ana, porque o texto diz isso, foi o próprio Deus. Mas Ana não podia gerar filhos. E no tempo em que vivia Elcana, era imprescindível ter filhos, era importantíssimo ter a outra geração. E Ana não poderia dar filhos a Elcana. Elcana vai e arruma mais uma esposa chamada Penina, que dava filhos e filhas para Elcana. Ou seja, Elcana, nesse contexto, estava completo. Quem está entendendo diz amém.
Mas Eucana traz para o contexto dele algo que estava preparado para forjar o caráter de Ana, porque Penina não veio para matar Ana, mas para forjar um caráter de Deus nela. Por isso o texto fala que foi Deus quem fechou a madre de Ana. Por quê, pastor? Porque Ana não estava pronta para gerar Samuel. E a partir daqui começa algo que eu aprendi nesse texto, que mudou a minha vida. Eu deixei de olhar Penina como algo preparado para me destruir, pastor Leandro, e comecei a olhar Penina como uma arma poderosa que o Senhor enviou para me lançar o propósito que Ele já tinha determinado para a minha vida. E eu convido você nessa noite a fazer de Penina um trampolim para você, a fazer das situações difíceis, controversas, os obstáculos, trampolim para você gerar aquilo que Deus quer que você gere. Não foi Penina quem fechou a madre de Ana, não foi Eucana quem fechou a madre de Ana, não foi o sacerdote, mas foi o próprio Deus, porque Ele está dizendo assim nas entrelinhas: eu estou preparando você. Sou eu quem sei o ponto da maturidade que eu vou tirar você de um contexto de choro, de dor, de intriga, de competição, para te colocar num lugar de destaque. Mas você, no processo, Ana, precisa aprender, precisa vencer as suas guerras, Ana. Você precisa entender quem Deus é, quem Penina é, quem Eucana é, quem o sacerdote é. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós damos ouvidos a Penina, a Eucana e ao sacerdote, e esquecemos quem é o Deus verdadeiro. E isso acontece dentro e fora dos nossos lares, dentro e fora dos melhores lugares que a gente acha. Porque o Senhor de Gênesis a Apocalipse, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quem está entendendo diz amém. Ai, Jesus, me ajuda. Verso 8 diz assim, ó. Acompanha comigo o verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por que Eucana coloca essa expressão melhor, que ele seria melhor do que 10 filhos? Eu, sinceramente, eu não consigo dizer a você com uma certeza, mas eu também vou buscar nas entrelinhas. Imagina que Penina está todo dia dizendo para Ana: Ana, eu tenho e você não tem. Ana, no café da manhã, eu gero e você não gera. Ana, no almoço, eu tenho e você não tem. Na janta, Ana, eu dei a Eucana o que você não pode dar. Imagina o desespero dessa mulher em dizer: eu quero 1, eu quero 2, eu quero 5, eu quero 10 filhos. Para quê? Olha o coração de Ana. Será que Ana queria 10 filhos para competir com Penina? Será que Penina tinha quantos filhos aqui? Eu não sei. A Bíblia diz que ela tem filhos e filhas. Será que o coração de Ana foi fisgado pela competição, pela soberba? Será que o coração de Ana foi fisgado por um ensinamento que não foi o ensinamento correto? E aí Eucana deixa claro: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu acho que já rolou na mesa dos 3 essa conversa. Mas ele olha para ela não como um olhar de um homem que era para colocar ela para cima. E aí eu volto para o tema da mensagem: o Deus de Ana não mudou. Pare de esperar elogios de quem não vai te colocar para lugar nenhum. Pare de procurar
respostas em lugares errados. Comece a entender o porquê, o motivo de você estar estancado aí agora. Para e pensa o porquê de você não estar avançando, não estar progredindo. Existe alguma coisa errada aí. O Deus de Ana ainda não mudou. Foi Ana desde o Gênesis até aqui, o tempo dos juízes praticamente, entendeu que Deus não mudou. E hoje, após o véu ser rasgado, Ele continua o mesmo. Ou seja, Ele continua esperando você ir procurá-lo. Você está entendendo? E o marido, em vez de levantá-la, e Eucana, em vez de acolher, não, ele pergunta para Ana aquilo que estava no rosto dela, o sofrimento, a dor, a frustração de não gerar. E imagina como essa mulher estava. E não tem como eu não aplicar e não trazer essa verdade para mim e para você. Quando a gente dá ouvido a isso, e a nossa vida é feita assim de frustração, de perseguição, de acusações, de injustiça, de desafios diários. E sempre, ou quase sempre, nos pegamos feito Ana, tristes, sem vontade de comer, amargurados, mas não estamos precisando de alguém que nos confronte dizendo que estamos sofrendo. Precisamos de uma palavra que nos levante, que nos impulsione, que nos mostre quem poderá nos ajudar. Porque o Deus de Ana não mudou, e é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui. É a mesma fé que eu estou pregando aqui. Ele pode fazer comigo e com você a mesma coisa que Ele fez do Gênesis ao Apocalipse. Só basta você valorizá-lo. Acompanha comigo no verso 13, vira a página. Pelo menos na minha, vira a página. Do 13 ao 15, o texto diz assim. Está acompanhando? Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Vejam, a história de Ana está sendo escrita dentro do seu lar e fora do seu lar. É no seu contexto religioso, é no seu contexto de adoração. O coração e o caráter de Ana estava sendo forjado por Deus. E Deus colocou pessoas importantes, pessoas influentes, coisas corriqueiras do dia a dia para confrontar e para amadurecer Ana. E isso é lindo, isso é belo de entender. E Ana vai ao templo todos os anos, ao tabernáculo em Siló, orar, oferecer sacrifício junto com quem? Leia o texto. Vai ao Cana, arruma de menino de Penina, e Ana sem nenhum filho. Você pode imaginar que no trajeto da casa de Elcana, Penina e Ana, até Siló, até a adoração, quanta humilhação Ana sofreu? Você consegue imaginar, você consegue ilustrar na sua mente, Penina indo à frente com Elcana, e um bocado de menino na frente com ela, e ela de trás olhando: Senhor, eu só quero um. Porque eu preciso gerar. Porque eu preciso dar ao meu marido aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. Mas ainda ela não estava preparada para gerar. Veja, o ventre de Ana não estava morto.
E eu quero declarar sobre a tua vida: o seu ventre não está morto, apenas está fechado, porque Deus está preparando você para algo melhor. Agora você precisa compreender isso e dar o passo certo, e se posicionar no lugar correto. Porque se Deus fechou, é porque tem algo para ser consertado. Se Deus fechou, é porque tem algo que precisa ser realinhado. Se Deus fechou, é porque tem algo que precisa estar ajustado com a vontade dEle, não com a sua e não com a de ninguém, só com a dEle. E Ana vai todos os anos, e ela não deixa, isso que é lindo, ela não deixa de ir adorar. Ela vai capengando, ela vai sendo humilhada, ela vai com um semblante triste, ela vai porque ela não come, mas ela vai adorar o Senhor, mas ela vai oferecer o seu melhor ao Senhor, mas ela vai se prostrar da sua forma extravagante ao Senhor, até que um dia o profeta vê ela se entregando de uma forma extravagante. Quando o sacerdote vê, e o texto que nós lemos, ele pensa que ela está embriagada. E o homem de Deus que às vezes nos fere. Por quê, pastor? O homem de Deus às vezes nos fere. Se você for ler a história do profeta Eli, que permitiu que os seus filhos, Ofni e Finéas, se prostituíssem na porta do templo, que tomasse para si as ofertas que eram alçadas ao Senhor, e não fez nada. E se você for ler como foi a morte do profeta, do sacerdote Eli, gordo, cego e velho, caindo para trás e morrendo, porque perdeu a conexão com Deus, porque se permitiu sair da presença de Deus. E quem sai da presença de Deus, eu já falei e vou repetir, sai da atmosfera do sobrenatural. Só vai conseguir ver o natural, o efêmero, o passageiro, vai deixar de entender o que é profundo. E ele parou de enxergar o profundo quando ele vê Ana no seu momento de adoração extravagante. E ele, como um profeta, sacerdote menino e medíocre, a vê como uma mulher embriagada. Palavras que homens de Deus, ou pseudos homens de Deus, falaram sobre você e declararam sobre você, não tem poder nenhum. Se foi de maldição, olha para cá, e eu declaro isso, não tem poder nenhum, porque não tem conexão com o eterno. Não é da característica, não é da essência de Deus amaldiçoar. A essência de Deus é gerar vida, e vida em abundância. E ela estava ali entregando o seu melhor. Agora você consegue também ilustrar na hora que Ana se coloca diante do sacerdote, porque ela precisaria fazer isso. Era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, entregava a petição do povo. Mas hoje nós temos o véu rasgado de alto a baixo, e nós estamos aqui declarando que Jesus é bom, é santo, é poderoso, que Ele faz, que Ele abre. Mas naquele tempo ela precisava, e ela não se recusou. Na sua pouca força física, ela foi até onde ela deveria ir, porque até aquele momento Deus ainda iria usar o sumo sacerdote para que o nome dele fosse glorificado, mas Deus precisaria de uma atitude transformadora de Ana. Quem está entendendo diz amém. Olha agora, para a gente ir terminando, falta meia hora ainda. Oxe, meu Deus, começou agora, ainda nem cheguei onde eu queria. Cheguei, eu estou aqui, né? Elcana foi um obstáculo para Ana. Apesar de amá-la, mas foi um obstáculo para Ana. O sumo sacerdote ali também foi um obstáculo para Ana. Porque Ana não foi apenas naquele dia relatado pelo escritor. Porque o texto fala que ela foi anos e anos. E Ana estava ali. A cada nascimento de um catarrento de Penina, Ana estava lá. Eu quero um também. Eu quero um menino também. Mas ela não gerava. E ano após ano ela estava lá, se derramando aos pés daquele
que ouvia a petição dela. Mas o processo ainda não estava concluído. Ana precisaria ainda completar o processo para que Deus se movesse, para que Deus estendesse a mão da ordem, a mão do triunfo e declarasse a bênção sobre ela. Ah, Jesus, eu vou falar tudo, igual o pastor Leandro diz. Viu, pastor? Se der aqui meia-noite, o senhor sobe. Mas existia penina na filha de Ana. Existia um obstáculo maior que estava na vida dessa mulher. E nós não podemos deixar de declarar isso. Nós não podemos deixar de trazer isso aqui à tona. Porque Penina, ela tinha o dom ou a facilidade de gerar. Porém, Ana não tinha. E imagina que nesse contexto todo, como eu já falei, já fui falando, já fui dando spoiler, Ana precisava entender que Penina não era uma peça de destruição, mas uma peça dada por Deus para que ela pudesse se posicionar da forma correta e buscar o refúgio e mudar a sua visão para aquele que poderia dar para Ana o que ela tinha condições de carregar, porque era pesado, porque o propósito de Deus em nós, ele é pesado, ele traz responsabilidade, ele tem alvo, ele é determinado para acontecer alguma coisa, e há de se cumprir. Deus vai usar, mas Deus vai usar aqueles que estão prontos. Estão prontos aqueles que negaram-se a si mesmo, pararam de ouvir os outros e se conectaram com Ele. Para quê, pastor? Para receber dele a porção certa, para que você consiga suportar o peso da responsabilidade. Você está entendendo? Penina tem que ser transformada dentro de você como uma oportunidade de buscar mais ao Senhor. É tempo de parar de chorar, de sofrer, de estancar o sonho e se reposicionar no propósito e dizer: Senhor, eu estou entendendo tudo agora, porque o Deus de Ana não mudou. Ana, no verso 11, deixa eu ver se é o verso 11. Faz um voto. Ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Ela já começa dizendo quem manda. Você pode dar uma glória a Deus? Se de fato olhares para a aflição da tua serva, ela já começa declarando quem ela é. Você está entendendo? Ela diz: Tu és Senhor dos exércitos e eu sou tua serva. Aí eu sou assim, irmão. Eu começo a ver Deus sentado no trono. E ele diz: Agora ela começou a falar o que eu queria. Aí Deus começa a se movimentar. Aí Deus começa a... Eita, agora vai. Agora ela entendeu. Agora ela está amadurecendo. Agora, Penina está mudando. Eucana está mudando. O sumo sacerdote cutucou ela. Ela está mudando. Olha o que ela está dizendo: Senhor dos exércitos. Eita, meu Deus. Se de fato olhares para a aflição da tua serva... Isso aqui, meu irmão, mudou tudo já. Já abriu o céu. E te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. Ela disse novamente: E lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua
vida. Que loucura é essa? E sobre a cabeça dele não passará navalha. Espera aí, pastor. Como é que essa mulher está sofrendo tanto por um menino, que agora ela pede o menino para devolver para Deus? Mas se você prestou atenção no texto, ela não pediu um filho, ela pediu uma oportunidade de adorar o Senhor. Porque se ela diz: Senhor dos exércitos, eu quero fazer um voto com o Senhor, e se o Senhor olhares para a tua serva, olhares de novo para a tua serva e me dares um filho, para que eu possa ter a oportunidade de competir com Penina, porque ela gera muito, e eu preciso competir com ela, eu preciso também agradar meu marido, eu preciso chegar agora diante do profeta, ou melhor, do sacerdote, de forma diferente, pegando um bocado de menino pelos braços, eu preciso ser igual a ela. Não, ela disse assim, ó, vê qual é a diferença do voto. Ela quis deixar claro que ela não queria competir. Senhor, eu quero abrir a minha madre para gerar algo que eu não terei condições de tirar da tua presença. Eu quero gerar dentro de mim. Eu quero passar 9 meses carregando não o meu sonho, não a minha vontade, mas o teu propósito em mim. Eu quero um homem, um macho, para ser nazireu, para ser consagrado. Eu vou desmamá-lo e vou devolver ao Senhor, para que ele cresça te adorando, declarando quem é o Deus de Ana. E não, aí, meu irmão, eu preciso dizer, e eu não estou nem aí, eu vou abrir um parêntese para Ana. Eu vou encontrar Ana no céu, vou perguntar a ela. E eu não quero nem saber dos catarrentos de Penina. Eu só quero um, porque eu quero te adorar. O que virá depois eu não sei. Aí a conversa começa a mudar de figura. Porque Penina, eu já falei no começo, gerava por competição. Penina gerava para irritar Ana, para matar o sonho de Ana. E Deus entendia isso, e Deus queria que Ana também entendesse, e que Ana começasse a olhar diferente. Deus trouxe você aqui hoje para mudar a ótica, para mudar a tua visão, para parar de olhar para as dificuldades que querem te paralisar e começar a fazer da dificuldade trampolim para você se achegar a Ele e voltar a queimar como antes, e voltar a adorá-lo como antes, e voltar a oferecer o sacrifício verdadeiro como antes, porque o Deus de Ana não mudou. O Deus da igreja, Cristo é o tema, não mudou. O Deus do pastor Lama não mudou. Ele é o mesmo. E ela vai entregar o voto para ele. E aí, pastor, o que é que acontece depois de tudo isso? Você já imaginou quando você entrega as suas dores, fraquezas, limitações, o teu braço é curto, o teu fôlego tem prazo de validade, mas a mão dele não, mas o espírito dele não, mas o poder dele não, mas o olhar dele não, o caminho que ele abre para mim, para você é bom, vai dar certo. Você precisa entender isso. Ana começa a entender isso. Agora imagina Ana gerando, porque quando Ana faz esse voto, e o profeta, com um relapso de crente, o sumo sacerdote, usado por Deus, manda ela embora, que o Deus de Israel iria conceder o que ela tinha pedido. E Ana toma posse dessa palavra, lê o texto, e vai ter com Elcana. E Ana fica grávida, diga amém. Porque o sonho, quando é alinhado com Deus, ele vai acontecer. Pastor, vai. Quando? Não sei. Não deixa de adorar. Pastor, está difícil.
Vai dar certo? Vai. Quando? Eu não sei. Não deixa de sacrificar, não deixa de adorá-lo, não deixa de buscá-lo, não deixa de procurá-lo. Nove meses se passa. Ana vai na unidade mista de Israel para fazer a ultrassom, não vê ninguém, que não tem ultrassom. Ela não sabe se é menino ou menina. Ela pediu um varão, diga varão. Aí tu acha que ela tinha dúvida daquilo que ela pediu para Deus? Se o ventre dela estava fechado e agora estava aberto. Depois do voto o ventre abre. Depois da adoração o ventre abre. Depois de entregar ao Deus verdadeiro, o ventre vai abrir. E ela começa a gerar um fruto que não era apenas de Ana, mas do próprio Deus. Ana pede um menino, um varão, para que ele pudesse adorá-lo no templo. Cadê os filhos de Penina, pastor Bruno? Na minha Bíblia e na sua Bíblia não tem o nome dos filhos de Penina. Não tem referência nenhuma dos filhos de Penina, dos frutos gerados na competição, nos frutos gerados para matar o outro. Não deu certo. Ana gera o profeta Samuel. E o profeta Samuel, assim como foi dito no voto, depois de desmamado, é entregue ao templo para crescer como um homem totalmente voltado para as coisas do Senhor. E ele é ensinado pelo sumo sacerdote Eli. E ele cresce ouvindo, o que era certo e o que era errado. Por que, pastor, ele cresce ouvindo o que era certo e o que era errado? Porque eu e você andamos ouvindo o que é certo e o que é errado. O que é que vai fazer a diferença, pastor, da nossa vida? Quem nos gerou? Quem nos gerou quando demos a ele um voto? Samuel é gerado no voto de adoração. Ou seja, Samuel tinha um espírito diferente dos filhos de Eli. Quem foram os filhos de Penina? Cadê os teus acusadores? Cadê os teus perseguidores? O filho de Ana teve nome. O teu propósito vai ter nome. O fruto que você vai gerar vai ter nome. E eu não vou ser aqui inconsequente de dizer que é um filho natural, que pode até ser, porque eu creio num Deus que abre o ventre da mãe materno para nascer um menino, uma menina que vai fazer a diferença nessa geração. Mas pode ser um ministério, mas pode ser um destravado em um relacionamento, mas pode ser um liberado em um perdão. Eu não sei o que está te aprisionando no tempo de Penina. É tempo de gerar Samuel. Quem valoriza Penina não gera Samuel. Eu vou repetir para você gravar no seu coração. Quem valoriza Penina não gera Samuel. É tempo de mudar o olhar, a perspectiva no Senhor. E para encerrar, quem foi Samuel? Que coisa linda. Você entendeu por que Ana precisou passar pelo processo? O ventre de Ana não tinha capacidade para gerar o profeta que iria ungir um dos maiores reis da Bíblia de Israel, o rei Davi. O ventre de Ana ainda não estava pronto para fazer parte da linhagem do rei dos reis. Quer que eu explique melhor? Eu vou te explicar. Fica de pé em nome de Jesus. O ventre de Ana ainda não estava pronto, e a igreja sabe para quê? Para que o fruto
que dele iria sair, iria mudar uma geração. Porque se não for para mudar nada, é melhor não gerar. Vai ser feito filho de Penina, não vai gerar nada, vai ser desconhecido da história. Não tem mais nenhum versículo falando dele, não tem mais linha falando dele. Agora do profeta Samuel tem. Vai na casa de Jessé, porque tem um lá que você vai ungir para ser o novo rei de Israel. Quem foi? O profeta Samuel foi ungir. Enquanto ele está lá olhando os disponíveis filhos de Jessé, os bonitos e fortes, o filho de Ana estava enviado por Deus para ungir o rei Davi. Um dos nomes daquele que vive, daquele que reina, daquele que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará em muito breve. Também é conhecido como a raiz de Jessé, como filho de Davi, ou seja, o fruto de Ana, o fruto da oração extravagante, fez parte da história do maior homem que já pisou na humanidade. O teu fruto, quando é gerado no tempo certo, no lugar certo, com a pessoa certa, adorando o Deus verdadeiro, vai mudar uma geração. Não abra mão disso. Quem está entendendo diz amém. E eu vou dizer para essa frase que fica gravada no teu coração: quem valoriza Penina não gera Samuel. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, ventre aberto, próspero, frutífero, gerando sonhos, gerando frutos, fazendo a vontade dele prevalecer aqui na terra, para que todo aquele que vier contra mim e contra você possa entender quem é o Deus que nos mantém de pé dia após dia. E é Ele, aquele que Ana chamou, pastor Bruno, o Deus, o Senhor dos exércitos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Você pode aplaudir o Deus dos exércitos com força, que não é para mim, não é para Ele. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, ferido, perdeu a visão. não desista, não pare de crer. O sonho